Olá, queridos. Passando aqui para conversar um pouco sobre uma consciência que veio para mim, né? Desde ontem para hoje, que é o seguinte, sobre a alimentação, né? Muitos nutricionistas, às vezes, falam de certos alimentos e, às vezes, trazem essa energia de condenação, condenando aquele alimento, deixe de comer isso para comer isto aqui. Né? A gente está nesse processo de transição e a consciência que veio é a seguinte: estes alimentos, eles são consciências, né? E o que aconteceu nesse processo, não estou colocando aqui alimentos de origem animal, mas de alimentos como trigo, né? Vários alimentos como grãos, que às vezes, né, já foram aí trazidos assim, sobre e não fazem bem, né? Mas teve a modificação genética destes alimentos. Muitos alimentos, de fato, foram modificados geneticamente com o fim mesmo de nos prejudicar, né? E assim, estamos hoje nesta caminhada consciente disso. E o que veio é o seguinte: todo o processo de mudança que realizamos em nossas vidas, numa transição, seja alimentar, seja de um lugar para o outro, né, de uma cidade para outra, de um estado para outro. Quando a gente estava morando em determinado lugar, eu não quero esse lugar. Então, o que a gente aprende com seres de luz também? Eu aprendi isso com Saint Germain. A gente precisa ressignificar, divinificar aquele lugar, porque é uma consciência. Então, esses alimentos que hoje são condenados por muitos nutricionistas, ele tem uma consciência ancestral. E isso é como se a gente rejeitasse, aí entra no outro ensinamento de outro mestre, que é Sananda, que ele fala da ligação e rejeição. O que a gente pode fazer diante disso? É divinificar, né? Porque a palavra divino, isso eu consegui acessar, ela é substantivo. A palavra divino, ela é adjetivo. A palavra divino é verbo, porque ela é nome, ela é qualidade e ela é ação. Então a gente usa o divino para qualificar, para ressignificar aquele alimento que até então traz ali certos desequilíbrios, porque foi modificado, mas que alimenta muitos, né? Então a gente lança essa energia divina para esta egrégora deste alimento, destes alimentos, e a gente divinifica. Então a gente não consome porque escolhe não consumir mais, vai fazendo uma transição alimentar de uma forma tranquila e gradativa, porque a gente vai encontrando outras opções e o próprio corpo vai dando sinais que você vai sentir que não é mais para comer aquele alimento. E nem por isso a gente vai condená-lo. A gente, muito pelo contrário, a gente vai olhar para aquele alimento e agradecer, divinificar ele, né? Elevar a vibração daquele alimento, porque este alimento, ele chega na mesa de muitos, matando a fome de muitos, né? E dando, né, a nutrição ali que ele consegue dar a muitos. Então a gente alimenta essa egrégora divinificando esse alimento e a gente acessa uma consciência maior destes alimentos que vai trabalhar ali para trazer o equilíbrio àquelas pessoas que ali estão alimentando. Então a gente consciente disso, a gente eleva a nossa vibração e a gente vai deixando de comer de fato certos alimentos, assim como muitos aqui no canal, eu não sei da transição de cada um, não estão mais consumindo carnes. Mas aqueles que ainda consomem, eles estão num processo de transição. Então, o que sempre é falado é não se julguem, né? Vá devagar no seu tempo, fazendo os seus processos gradativos, mas se coloque em ação, sempre em ação de mudança. Então, essa é a grande beleza de todo este processo, né? É a gente olhar. Então, essa consciência veio muito forte, sabe? Para eu compartilhar aqui com vocês. Então, pode ser um alimento, pode ser um lugar. Se aquele lugar te fez mal por alguma questão, uma situação, divinifique. É uma consciência, emana amor e luz para que você não traga a energia negativa daquele processo vivido. E assim é com os alimentos, são com as pessoas, né? Então, nesse processo de transição alimentar, a gente precisa
divinificar, ressignificar isso. Ressignificar é levar essa energia do divino para tudo, abençoando, agradecendo, porque até então, quando não estávamos despertos, nos alimentávamos deles, né? Assim como a mandioca, né? Em que a gente vê todo um processo que os índios cultivam e às vezes em muitas tribos o principal alimento é a mandioca, o peixe, em que a mandioca eles fazem todo o processo para retirar ali a fécula da mandioca e fazer a tapioca que a gente tanto conhece. É um alimento divino, é um alimento ancestral, né? O pão, o trigo foi modificado, totalmente modificado, mas o pão, acessando a consciência do pão, você não come, eu também não como, mas eu posso substituir, mas ao mesmo tempo eu agradeço a consciência deste alimento porque ele me nutriu, muitas vezes matou a minha fome em momentos, às vezes em outrora, em que às vezes não tínhamos muitas condições para nos alimentar e que hoje ele continua, né, alimentando muitos, sim, nessas condições, mas é importante, veio isso muito forte para compartilhar, vamos olhar tudo isso e elevar nossa energia agradecendo, divinificando estes alimentos. E aos poucos vamos elevando as nossas energias e vamos fazer esse processo de transição alimentar de uma forma mais bela possível, né? De uma forma bonita, né? Em que a gente olha o passado e abençoa. Gente, e é tão interessante que isso vale para tudo. Para tudo. É um ensinamento que veio muito forte, né? E vale para tudo. E são coisas que a gente pode estar compartilhando, agradecendo, vendo outras pessoas comerem aquele alimento, mas abençoando aquela pessoa, abençoando aquele alimento que ela está comendo, e não a gente olhar e rejeitar, né? Então isso é algo que Sananda a gente traz muito, só que é tudo tão profundo, que a gente precisa mergulhar nesses ensinamentos para a gente entrar neste caminho amoroso, de amor incondicional. Então isso veio muito forte, então hoje estou querendo compartilhar com vocês e vou levar isso para o canal. Semana que vem estarei de volta no canal Seres de Luz Insetoides, aí nesse processo de interação com os seres, com os nossos queridos irmãos insetos, com os seres de luz insetoides e continuando falar sobre alimentação. Porque, gente, a alimentação é algo muito profundo, né? Nos remete a memórias, a uma ancestralidade, a emoções. A alimentação, ela tem esse poder. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse processo de transição e realmente fazer uma prática de abençoar até mesmo aqueles que ainda não possuem a consciência e que se alimentam de animais de origem animal. E às vezes é muito delicado falar isso para eles porque é a consciência deles e a gente precisa estar neste caminho. E quem é que ainda está nesse processo de transição, é isso, se abençoe e agradeça aquele alimento que é de origem animal ainda que você come, seja o leite, o ovo, de qualquer derivado do leite, né? Mas assim, sempre se coloque em ação de mudança gradativa, diminuindo, se respeitando, respeitando o outro. E assim a gente eleva a nossa energia e a energia do planeta Terra. Porque o que a gente está vibrando neste processo é um respeito para consigo mesmo, para com o outro, para com o planeta, para com outras pessoas que se alimentam. E isso é poderoso, né? Há muitos mestres que vieram aqui na Terra e eles se alimentavam de alimentos de origem animal, entendeu? Então, é um processo, gente. Todos nós estamos na terceira dimensão, estamos vivendo este processo de transição. E mais do que às vezes eles instruem, né? Todos os seres de luz nos instruem. Uma coisa que sempre é colocado de uma forma muito profunda é você cultivar sempre o auto-amor, né? O auto-amor e o amor diante dos outros, né? Então é um processo muito profundo, né? Então foi isso que veio, eu queria estar compartilhando com vocês, é isso que eu achei incrível, eu vou estar levando para o canal, Tuti Naue vai estar falando, que é isso, ressignifiquem, divinifiquem, e vamos elevando a nossa energia, e elevando as nossas energias, esse processo de transição será cada vez mais belo, mais suave, e a gente vai abençoando tudo,
né? E ajudando essas consciências desses alimentos a se elevarem também. Porque tudo é vida, né? A vida, ela tá aí se manifestando de todas as formas, né? Os alimentos são consciências, possuem consciências elevadas, consciências maiores, que os seres de luz insetoides já trouxeram. E vou pedir para ele trazer de novo, né? E é isso. Gratidão, né? E ótimo ano para vocês, mas esse veio muito forte hoje para estar compartilhando. Espero que vocês possam aí ouvir até o final este vídeo. Gratidão, seres sagrados, gratidão.